Salve corintiano, salve corintiana! E aí, anti-Corinthians, belezeira? Pois é, o Corinthians sofre mais uma derrota e dessa vez foi para o São Bernardo. O time do São Bernardo ganhou do Corinthians de 1-0 com um jogador a menos. O Corinthians com um jogador a mais desde os 13 minutos do primeiro tempo não teve a capacidade de poder pelo menos empatar contra o bom time do São Bernardo. O São Bernardo, que o campeonato passado teve uma boa colocação e continua com a mesma base, manteve alguns jogadores, inclusive o capitão que foi expulso, ele que está jogando no São Bernardo desde 2020. Bom, Corinthians é o segundo jogo, o meio de campo ainda continua sem criação, sem criatividade, sem jogadas incisivas, a bola não chega no ataque. O mesmo problema que tivemos o ano passado, o Corinthians continua tendo esse ano, pelo menos por enquanto. Até o registro do Rodrigo Garro no BID, já que ele já está liberado para poder, com a documentação liberada, já está registrado no Campeonato Paulista, só está aguardando mesmo sair no BID. Até então a gente vai ficar nesse sofrimento aí do meio de campo que não está fazendo nada. Do meio de campo para trás, no caso, o volante, que é o Raniel, é um bom jogador. Muitas vezes ele é improvisado, como no próprio jogo contra o São Bernardo, como zagueiro. Félix Torres, que para mim é um bom zagueiro, é um bom jogador, antecipa muitas jogadas, um jogador alto, seguro na bola aérea. E o Caetano, que é um jogador ainda que precisa amadurecer, precisa de muita rodagem, precisa ganhar experiência, muito precipitado, decisões erradas, mas que até que não comprometeu contra o São Bernardo. Eu vou estar falando de alguns jogadores, inclusive um erro que foi cometido, que às vezes a gente não repara no momento do jogo, mas eu, como costumo revisar algumas vezes os jogos antes de poder estar falando dos jogadores. Bom, sobre o Cássio é um bom goleiro, em relação a isso nós não temos problemas, né? Ele fez uma boa defesa nos 12 minutos do segundo tempo. O Félix Torres, como eu falei, é um jogador seguro, antecipa bastante jogadas, veio realmente para tomar conta da zaga, um xerifão, bem seguro, um jogador alto, forte, em bolas aéreas, em sua maioria ele se dá bem, ele ganha bastante bolas. O Caetano, ele tomou um amarelo, como eu falei, é um jogador imaturo, ainda não está preparado. Tem que conhecer um pouco os caminhos do campo, né? A gente fala atalhos, né? Ele se precipita muito, não está preparado para jogar do meio de campo para frente, porque ele não consegue recompor. Então, para matar a jogada, ele acaba tomando o amarelo. Ele tomou um amarelo, né? Para poder matar uma jogada de contra-ataque. O Fagner... O Fagner continua a mesma coisa. Sobe para o ataque e esquece a defesa, fica aquele buraco, aquela avenida, toda hora tá tomando bola nas costas. E foi por onde começou, foi por onde terminou, culminando no gol do do Silvinho. Ele que, por incrível que pareça, é jogador da base do Corinthians. Lei do ex, que seja. Bom, ele... como eu falei, né, ele subiu para o ataque, deixou o Silvinho, que era jogador para ele estar marcando, livre. No cruzamento da direita do ataque para o São Bernardo, né, da direita para o Silvinho livre, fez um belo gol, coisa que o Yuri Alberto tem que aprender com o Silvinho. Pega umas dicas aí, Yuri Alberto. Vai lá, fala: ô Silvinho, como é que você bate de primeira esse chute que você fez contra o Corinthians? Porque ele bateu muito bem, tirou do Cássio, colocou bem no cantinho do gol.
é um cara que soube e sabe aonde bater. Ele é um exímio batedor de falta, ele cobra muito bem os escanteios e acabou culminando no gol do São Bernardo contra o Corinthians. Então, sem comentários para falar do Fagner, que, como sempre, no ataque é ótimo. Nas bolas cruzadas, alçadas na área do adversário é ótimo. Agora, para cobertura e defesa, tá deixando muito a desejar. Tem que ter um jogador ali para poder estar cobrindo o Fagner quando ele sobe para o ataque. O Ranieri. Bom, o Ranieri aos 30 minutos fechou um chute, né, que o Lucas Lima deu, né, acabou batendo no Ranieri. Se não fosse o Ranieri, o Cássio ele estava mal posicionado, porque foi uma bola de bate-pronto. E o Cássio provavelmente não chegaria naquele chute, mesmo porque seria um chute cruzado. Então, como sempre, o Ranieri jogando muito bem. Aos 18 do segundo tempo ele cabeceou. Quase foi gol, né, do Corinthians no São Bernardo. Mas o quase não é gol. Então ficamos no quase. Matias Rojas. Mais do mesmo. Continua sem criatividade. É um jogador que agora está se empenhando mais, está dando um pouco mais de raça, está jogando mais, está dividindo mais a bola, está correndo mais em campo. Ele está bem mais presente no meio de campo, só que é aquilo, não tem criatividade, ele não tem lances de incisivos, lançamentos. Os lançamentos dele são bem ruins, bem fracos. Acaba não alcançando os atacantes e com isso só compõe o meio de campo, porque boas jogadas mesmo ele não tem. Ele bate muito bem a falta, é um bom batedor de falta, os escanteios também muito bem cobrados, só que precisa de mais, né, Matias Rojas? Talvez se tiver um outro jogador ali, talvez seja o caso do Rodrigo Garro, para poder dar um pouquinho mais de liberdade para ele poder armar as jogadas. Percebe-se muito que ele demora muito para poder raciocinar a jogada, e com isso o marcador acaba desarmando ele, ou ele, sem opção, acaba recuando a bola para trás. Ele que foi substituído pelo Matheus Araújo, que mais uma vez é um jogador novo, me lembra muito o Matheus Vidal, é um jogador que tem alguns relapsos, alguns relances, uma ou outra jogada boa, mas garoto, concordo, precisa ter um pouco mais de oportunidade, só que percebe que quando o time bate mais, chega mais junto, ele fica acanhado, ele fica tímido, talvez seja medo de apanhar, de se machucar, enfim, é um jogador que precisa ter um pouco mais de maturidade. O Matheus Araújo pode até ser um bom jogador, coisa que eu ainda não vi, né? Eu vejo um ou outro lance assim, mas nada assim de que espetáculo, não, muito comum, bem comum mesmo. Bom, o Maicon é aquilo, o Maicon é um jogador de meio de campo, é um volante, não tem, o passe dele está ruim, os passes dele estão muito ruins. Ele deu um chute aos 17 minutos do segundo tempo, um bom chute, só que não resultou em nada. É um jogador que não está crescendo em nada. Talvez seja uma formação tática, mesmo porque o ano passado, com o Gabriel Moscardo jogando na cabeça de área, ele evoluiu bastante. Mas pelo menos nesses 2 primeiros jogos, e tanto contra o União São João e contra o São Caetano, o Maicon apareceu muito pouco. Eu não sei se essa questão de renovar o contrato acabou com que ele ficasse acomodado. É o caso do Maicon. Então não tem ninguém para poder estar substituindo ele. E aí ele fica nessa questão aí de mais do mesmo, é bem esforçado, aguerrido, lutador, briga bastante, mas só isso não é suficiente. Tem que ter um pouco mais de presença no meio de campo, não só desarmando, mas também podendo estar servindo ou distribuindo a bola
para os meia atacantes, que no caso está sendo o Matias Rojas. Fausto Vera. Bom, ele que estava no lance do gol, né, na defesa, ele voltou caminhando para dentro da área. O lançamento foi feito, ele poderia muito bem estar fazendo a cobertura do Fagner, não fez. Caminhou, chegou andando na área para poder cobrir o Silvinho, que foi lá e fez um baita gol em cima do Fausto Vera, que andou em campo. Fausto Vera, mais uma vez, olha, um jogador cansado, pesado, lento. Olha, jogou mais como atacante do que como meio-campista. Não ajudou em nada, não criou nada, não fez nada. Teve uma cabeçada aos 41 do segundo tempo e mais nada. Aos 42 deu um chute, mas também sem direção. Matias Rojas, o Fausto Vera, depois que teve Covid, não é mais o mesmo jogador. Isso já estou falando desde da rodada anterior contra o Ituano. Jogador que sumiu, apagou. Não é mais o mesmo Fausto Vera. Bom, o outro é o Wesley. O Wesley é mais do mesmo, ciscando. Vai para lá, vem para cá, traz a bola tal, mas arriscou muito pouco. Passou bem em branco nesse jogo contra o São Bernardo. O Yuri Alberto. Eu vou falar o que do Yuri Alberto? Ah, meu Deus do céu. Aos 43 minutos, ele não conseguiu dominar uma bola. A bola fácil. Uma bola fácil, ele não conseguiu. Aí ele foi tentar chutar. Olha, Yuri Alberto é caso perdido. Yuri Alberto não tem jeito. A gente vê que ele é muito esforçado. É um jogador que realmente dá raça, dá o sangue em campo, mas só isso não está resolvendo. Yuri Alberto, você foi contratado para fazer gol, e gol não é o que você está fazendo. Você só está fazendo lambança, presepada, pataguada. Você é bom, sabe para quê? Para fazer meme. Você é ótimo para ser meme. Meme para os nossos adversários que ficam tirando sarro da gente. Porque você não consegue dominar nenhuma bola. Uma bola fácil você não está conseguindo dominar. Então, querer falar do Yuri Alberto é chover no molhado. É secar gelo. Então, não adianta querer falar do Yuri Alberto, porque dispensa comentários. Ele foi substituído pelo Gustavo Silva, né, o Mosquito, que também passou em branco, não fez muita coisa. Enfim, resumindo, o time do Corinthians está muito sem criatividade, está um time apático, está pior do que o ano passado. Tudo bem, esse é o terceiro jogo, mas mesmo assim a gente não vê evolução, não vê criatividade. É um ou outro jogador que percebe-se que tem um pouco mais de noção, que joga melhor, que toca melhor, que tem uma distribuição, mas o restante, principalmente o meio de campo, está muito ruim. O ataque, com exceção do Romero, falar mais do mesmo, não tem o que fazer. O juiz, péssimo, o juiz jogou muito mal, participou de lances fáceis, dando, cartões à torta e direita, tentando controlar e não conseguiu controlar. Aos 20 minutos ele deu um cartão amarelo pro Lucas Lima, sendo que num lance no segundo tempo, Lucas Lima ele deu praticamente um soco no rosto do Maicon. As câmeras viram. Só que é aquilo, né, pessoal? É engraçado que a gente sempre escuta o pessoal falando que é sempre a favor do Corinthians. Quando é contra, ninguém fala. E esse juiz, no jogo do São Bernardo contra o Corinthians, foi muito mal. Muito mal. Muito mal mesmo. As aplicações dos cartões amarelos, tanto para um time quanto para o outro, né? Tem que ser justo. Então ele aplicou mal os cartões. Então a avaliação do juiz, péssimo. O São Bernardo, além de tudo,
mesmo tendo um jogador a menos, aos 46 minutos do primeiro tempo, o Lucas Lima conseguiu meter uma bola na trave. Ou seja, é um time bom, muito bem treinado, entrosado. É um time que está com algumas peças novas, mas percebe-se que é um time que tem um esquema tático, que sabe o que fazer com a bola e quando não está com a bola. Quando o Corinthians alçava o ataque, o São Bernardo estava muito bem posicionado, muito bem composto na defesa, uma defesa forte. Mesmo com o jogador a menos, pareceu que não fez diferença alguma. Então o São Bernardo está de parabéns aí, porque o time do Corinthians não fez piçoroca nenhuma. Então é isso, galera. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, faça o seu comentário, compartilhe e vai Corinthians! Que sufoco, hein?